No meu aniversário, eu queria contar sobre minha gravidez. Em vez disso, meu noivo me deu uma caixa. Dentro havia um bilhete dizendo: terminei com você. Você não vale nada, e eu mereço mais. Todos riram enquanto ele ia embora. Nossos amigos me olharam, esperando que eu desmoronasse. Eu apenas sorri. Porque ele não fazia ideia do que estava por vir. 2 meses depois, ele estava chorando na frente da minha casa, implorando para voltar. Se eu pudesse voltar no tempo, há 3 anos, e dar um conselho para mim mesma, diria: preste atenção nos detalhes. Mas a verdade é que, naquela época, eu não queria enxergar os sinais. Mateus e eu nos conhecemos de uma forma banal, dessas que ninguém imagina que vai virar algo sério. Mas virou. Em 1 ano, já estávamos dividindo as contas, as alegrias e os desafios de uma vida a 2. Éramos jovens, sem grana, mas com sonhos, ou pelo menos era o que eu achava. No começo, tudo parecia perfeito. Falávamos sobre comprar uma casa, viajar para lugares exóticos, construir um futuro. Eu via nele um parceiro, alguém com quem eu poderia crescer. Mas havia algo em Mateus que eu sempre ignorei: a obsessão por aparência. Ele adorava ostentar. O carro tinha que ser impecável, os restaurantes tinham que ser instagramáveis, e nossas fotos nas redes sociais precisavam mostrar uma vida melhor do que realmente era. Isso me incomodava, mas eu sempre me convencia de que era apenas um traço superficial. Houve momentos em que eu deveria ter enxergado mais do que vi. Como aquele dia em que ele gastou metade do aluguel num relógio novo, porque, segundo ele, um homem precisa se apresentar bem. Ou quando ele brigou comigo porque eu postei uma foto nossa que, segundo ele, não favorecia seu melhor ângulo. Mas o amor nos faz justificar o injustificável. Eu acreditava que, no fundo, ele queria o mesmo que eu, uma relação real, baseada no que éramos de verdade. O tempo passou e, apesar dessas pequenas bandeiras vermelhas, eu continuei ao lado dele. Afinal, ele também tinha seu lado bom. Me fazia rir, sabia como me acalmar depois de um dia difícil, e me abraçava forte quando eu dizia que tinha medo do futuro. Era fácil se prender nesses momentos e esquecer dos sinais de alerta. Eu via o que queria ver. E então, 3 anos depois, eu entendi. Tarde demais. Começou com uma leve tontura aqui e ali. Depois, veio o enjoo matinal, a sensação estranha de que algo no meu corpo havia mudado. No começo, achei que fosse estresse ou alguma virose passageira, mas conforme os dias passaram, a dúvida começou a se instalar na minha mente. Eu já tinha atrasado minha menstruação antes, mas dessa vez parecia diferente. Resolvi fazer um teste. E então, lá estava, positivo. Fiquei parada no banheiro por minutos que pareceram horas, segurando aquele pedaço de plástico como se fosse uma bomba prestes a explodir. Mateus não estava em casa, o que me deu tempo para processar tudo sozinha. Eu deveria estar feliz? Assustada? Ambas as coisas. Sentei na cama e fiquei olhando para o nada. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida virou de cabeça para baixo em um segundo. Passei uma semana carregando esse segredo como um peso dentro de mim. Não contei para Mateus de imediato. Antes, precisei de alguém que me ajudasse a organizar meus pensamentos. Foi aí que liguei para Bárbara, minha melhor amiga. Ela veio correndo até minha casa e, depois de me ouvir falar sem parar por quase 1 hora, simplesmente segurou minha mão e disse: vai ficar tudo bem. Mas o que você quer fazer? E essa era a pergunta que ninguém mais poderia responder por mim. Foi Bárbara quem me ajudou a ter clareza. Eu precisava contar para Mateus, mas queria que fosse algo especial. Eu não sabia como ele reagiria, mas esperava que fosse um momento de felicidade, de celebração. Então, surgiu a ideia: contaria para ele e para todos de uma vez, na minha festa de aniversário. Transformaria a notícia em uma surpresa inesquecível. Eu só não fazia ideia de que a surpresa da noite não seria a minha. Nos dias que antecederam minha festa, comecei a notar algo estranho em Mateus. No começo, eram coisas pequenas e respostas mais curtas, menos interesse nas nossas conversas, olhares perdidos no celular. Achei que fosse só cansaço do trabalho ou preocupação com dinheiro, como sempre. Mas então, ele começou a chegar tarde. Primeiro, foi uma noite. Depois, várias. Ele dizia que eram reuniões de última hora ou que tinha parado para tomar algo com os colegas. Normalmente, ele me avisaria, mas agora parecia nem se importar. Bárbara percebeu antes de mim. Ele tá estranho, ela disse em uma tarde, enquanto me ajudava a escolher a roupa para a festa. Você já perguntou se tem algo acontecendo? Dei de ombros e tentei ignorar a pontada de inquietação que suas palavras despertaram em mim. Claro que já tinha notado, mas admitir isso em voz alta parecia torná-lo mais real. Deixa pra lá, ele deve estar só estressado, respondi. Eu precisava acreditar nisso. Enquanto Mateus ficava cada vez mais ausente, eu tentava manter a empolgação pelo anúncio.
Mesmo sentindo os efeitos da gravidez e o cansaço, os enjoos, o turbilhão de hormônio, eu me agarrava à ideia de que, no fim das contas, tudo daria certo. Bárbara era a única que sabia e, sempre que eu duvidava, ela me dava aquele olhar de cumplicidade, como se dissesse: tô com você. Na noite anterior à festa, Mateus chegou em casa quase de madrugada. O cheiro de perfume barato que não era meu ficou impregnado no ar quando ele passou por mim e foi direto para o banho, sem nem me dar um beijo. Fiquei parada ali, no meio da sala, sentindo uma angústia crescer no meu peito. Algo estava errado. Mas, ao invés de confrontá-lo, fiz o que sempre fazia, engoli o incômodo e continuei fingindo que tudo estava bem. E então, finalmente, chegou o dia da festa. A noite que mudaria tudo. O dia começou agitado. Acordei cedo para organizar tudo, certificando-me de que cada detalhe estava perfeito. A festa seria pequena, apenas amigos próximos e família, mas eu queria que fosse especial. Preparei alguns petiscos, ajeitei a decoração simples, e me permiti sentir a ansiedade boa que vem antes de um grande momento. Meu bebê já estava ali comigo, mesmo que ninguém soubesse ainda. Mateus, por outro lado, parecia completamente desligado. Ele saiu logo de manhã para resolver umas coisas e se ofereceu para pegar o bolo no caminho de volta. Concordei, sem imaginar que isso significaria que ele sumiria por 3 horas inteiras. Tentei não me irritar. Talvez fosse apenas uma daquelas situações clássicas em que ele queria impressionar, escolhendo um bolo chique para postar depois. Mas, no fundo, eu sabia que tinha algo mais. Os convidados começaram a chegar. Bárbara foi a primeira, lançando olhares suspeitos para a ausência de Mateus. "Cadê ele?" perguntou, cruzando os braços. "Foi buscar o bolo." Respondi, tentando parecer despreocupada. "Aham, sei." Ela não acreditou, e eu também não. Minha prima Lana e minha amiga Maria chegaram logo depois, e, pouco a pouco, a casa foi se enchendo de risadas e conversas. Quando Mateus finalmente apareceu, parecia normal. Talvez um pouco mais animado do que o esperado, sorrindo demais, como se quisesse compensar a demora. Não trouxe nenhuma explicação convincente e apenas deu de ombros e disse que a confeitaria estava cheia. Algo nele me incomodou, mas decidi ignorar. A noite era importante demais para ser arruinada por uma briga. Quando finalmente colocamos o bolo na mesa, senti meu coração acelerar. Era agora. Eu ia contar para todos. E, por um momento, acreditei que tudo sairia como eu tinha planejado. O clima da festa estava leve, todos conversavam e riam, e eu tentava me concentrar nos bons momentos. Mas, quando Mateus bateu levemente a taça com uma colher, chamando a atenção de todos, senti um arrepio estranho. Por um segundo, achei que ele tivesse descoberto sobre a gravidez e que, de alguma forma, estivesse prestes a tornar aquele momento ainda mais especial. Ele começou a falar. Seu tom era emocionado, sua expressão intensa. "Hoje é um dia muito importante", ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. "E eu queria aproveitar essa ocasião para fazer algo que já deveria ter feito há um tempo." Meu coração disparou. As pessoas ao redor trocaram olhares animados, algumas sorrindo, talvez imaginando o mesmo que eu. Então, ele puxou um pequeno embrulho de dentro do bolso e me entregou. O papel de presente era bonito, delicado, como se ele tivesse realmente se esforçado para escolher algo especial. Minhas mãos tremiam um pouco quando comecei a abrir. Me preparei para um anel, talvez um colar, ou qualquer outro presente simbólico. Mas o que encontrei foi um papel dobrado. Confusa, desdobrei o bilhete e li as palavras que pareciam queimar minha pele. "Eu estou indo embora. Você é inútil. Eu mereço coisa melhor." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A princípio, achei que fosse uma piada de mau gosto, uma brincadeira sem sentido. Mas quando levantei o olhar, Mateus já tinha se afastado alguns passos. Ele sorriu. E então saiu. A pior parte. As pessoas riram. Não todas, mas o suficiente para que meu estômago revirasse. Alguém soltou um "meu Deus" abafado, outro murmurou algo que não consegui captar. Vi olhares constrangidos, vi Bárbara empalidecer e dar um passo à frente, como se quisesse me proteger de alguma coisa. Mas o estrago já estava feito. Eu deveria estar arrasada. Deveria estar chorando. Mas, naquele momento, senti algo diferente. Uma calma absurda tomou conta de mim. Porque, ao contrário do que todos pensavam, aquela não era minha derrota. Era o começo de algo muito maior. Os dias seguintes foram um borrão. As mensagens de "sinto muito" começaram a chegar, algumas sinceras, outras carregadas de fofoca disfarçada de empatia. Mas eu não respondi ninguém. Nem chorei, nem gritei. Apenas fiquei em silêncio. Porque enquanto todos achavam que eu estava derrotada, eu já tinha começado a planejar minha resposta.
Eu sabia que Mateus amava uma coisa acima de tudo: sua imagem. Para ele, a aparência era tudo. A vida perfeita nas redes sociais, as fotos em carros alugados fingindo serem seus, os jantares caros que ele mal podia pagar. Ele queria que todos acreditassem que era um vencedor. Então, eu decidi que ele perderia exatamente isso. Comecei devagar. Primeiro, expus a verdade sobre nosso relacionamento para as pessoas certas e sem exageros, apenas fatos. Sobre o dinheiro que ele pegava emprestado e nunca devolvia, sobre as traições que eu desconfiava, mas nunca confrontei, sobre como ele me usava como um acessório para parecer mais estável do que realmente era. No começo, ele não percebeu. Mas então, as portas começaram a se fechar para ele. 2 meses depois, ele apareceu na frente da minha casa completamente bêbado. Batia na porta, gritando meu nome, implorando para eu abrir. Era tarde demais. Ele não sabia, mas eu já tinha me mudado e com a ajuda de Bárbara, consegui um novo lugar, longe dele e da sua bagunça. Naquela noite, ele ficou lá fora por horas, caído na calçada, murmurando palavras desconexas. E eu dormi como um bebê. Nunca mais vi Mateus depois daquela noite. Mas ouvi falar. As pessoas que um dia riram de mim foram as mesmas que, depois, riram dele. Ele tentou se reerguer, tentou recuperar sua imagem, mas já não havia mais ninguém interessado na farsa. No fim, ele mesmo cavou sua ruína. Quanto a mim, bem, eu estava apenas começando uma nova vida. E dessa vez, eu não ignoraria os sinais.